Hoje, eu e você vamos fazer uma live sobre ansiedade e como o corpo te avisa. E é um prazer, dizer que é um prazer te receber aqui para compartilharmos aí com as pessoas sobre esse assunto tão relevante nos dias atuais. É sempre um prazer estar com você, doutora Cristiane, e assim, quero reiterar e lhe dizer que estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Sem mais delongas, hoje vamos conversar sobre ansiedade e como isso pode se refletir no corpo. Hoje eu quero começar essa nossa conversa de um lugar o qual todos nós conhecemos, a nossa história. Cada um de nós aqui, quando nascemos, nós somos inseridos em um sistema, a nossa família. E é ali que, desde muito, muito pequenos, nós não aprendemos somente a andar, a falar, a nos comportar, mas nós aprendemos principalmente, e eu quero que vocês gravem muito isso que eu vou falar, nós aprendemos principalmente o que devemos e o que não devemos sentir. Tenho quase certeza que cada um de nós aqui cresceu ouvindo as seguintes expressões: para com isso, engole choro, criança, deixa de frescura, que feio que você fez. Você precisa ser forte. É ou não é? Vocês concordam com isso? Sim. Também cresceram ouvindo essas expressões? Só que a criança que fomos um dia, ela não deixou de sentir naquele momento. Ela não deixa de sentir, ela aprendeu a se calar, a silenciar. Só que esse conteúdo emocional, ele segue conosco, acumulado, silenciado, chegando à adultidade. E na fase adulta, começam os problemas. Esse conteúdo emocional, ele acaba se manifestando como uma ansiedade constante, uma tensão pelo corpo. Sabe aquela sensação de você não se sentir pertencente, aquele sentimento de não encontrar paz? E muitas vezes, o que é pior, o corpo acaba expressando esse passivo emocional. E a pele, que é o nosso órgão, é o maior órgão nosso, e ela é o nosso órgão de contato com o mundo, ela vai sim externalizar todo esse passivo emocional, todas essas emoções reprimidas, essas emoções que não foram sentidas. Então, por isso hoje nós vamos falar sobre pele, sobre ansiedade. E é exatamente nesse ponto, doutora Cristiane, quando emoção e corpo se encontram, exatamente nesse ponto que um olhar integrativo, ele é fundamental. Porque a pele, ela vai expressar esse conteúdo não como ela vai se tornar um canal de expressão não como uma causa isolada, mas como uma mensageira de histórias que ficaram sem ser acolhidas lá atrás. Então, por isso que hoje estamos falando sobre ansiedade e sobre corpo e sobre uma dessas formas que a ansiedade, que o corpo acaba encontrando e se manifestando através de N maneiras. Só que no caso aqui, você vai explicar bem direitinho a ansiedade e como isso acaba se refletindo no corpo. Então, eu vou pedir para você, doutora Cristiane, para você ampliar esse olhar, e fico muito grata, porque uma médica integrativa vai explicar perfeitamente muitas e muitas dúvidas, as quais vocês com certeza têm aqui hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Cristiane Vensky, eu sou médica dermatologista integrativa, eu sou especialista em pele, cabelos, unhas, couro cabeludo, com uma abordagem sistêmica que vai além de tratar sintomas, uma abordagem para o corpo, para a mente e para as nossas emoções. E então hoje vamos falar sobre ansiedade. Quem aí já não sentiu ansiedade? Ou não está sentindo ansiedade, ou passando por algum momento, né, se sentindo mais ansioso ou ansiosa? Digitem aí, coloquem aí para nós quem se sente ou já se sentiu ansioso. Que hoje é muito comum
E esses casos, né, de ansiedade estão aumentando cada vez mais nos últimos tempos. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque a ansiedade, ela não fica só na mente, ela alcança, através das emoções, o nosso corpo, impactando diretamente o nosso corpo e a nossa imunidade como um todo. E hoje nós vamos falar muito como isso acontece, e através dessa conversa, eu tenho certeza que muitas das dúvidas que vocês possam ter vão ser esclarecidas durante a live. Né, Eliane? Com certeza. Eu quero dar início a algumas perguntas que eu acho muito pertinentes e que, seguidamente, eu ouço em ambiente nas minhas sessões com os meus clientes. Percebo que muitos, inclusive hoje mesmo uma pessoa me disse que sentiu coceira na pele. Então, eu acho que essas dúvidas realmente vão esclarecer muito, muito do que algumas pessoas vão se identificar com essas questões, com essas respostas que você vai trazer aqui. Doutora, ansiedade e problemas de pele costumam aparecer juntos no consultório? Sim, cada vez mais a gente tem observado, eu tenho observado doenças dermatológicas como dermatites, alergias, psoríase, acne, rosácea, pruridos, que são coceiras, né? Quedas de cabelo, alopécia, entre outras condições relacionadas ao estresse emocional e às alterações neurocomportamentais, como a ansiedade, que é uma das mais comuns. E hoje isso já é uma realidade no consultório, cada vez mais observado. E não é algo raro, não é? Está cada vez mais comum isso. Doutora, em fase difícil da vida, é comum a pele reagir mais? Muito comum. Isso é um mecanismo fisiológico do nosso corpo, porque a pele, ela é, na verdade, o maior órgão do nosso corpo e ela está interligada com os outros órgãos e sistemas. E ela é também considerada um órgão neuroimunoendócrino. O que significa isso? Ela tem ligação com o nosso sistema nervoso, com a imunidade e com os hormônios. E existe um eixo direto entre a pele e o cérebro. E quando o nosso corpo, né, na verdade, nós estamos passando por algum momento desafiador, o nosso corpo, por um mecanismo de defesa, isso é fisiológico, ele ativa o sistema de alerta, que é o sistema de luta e fuga, sistema nervoso simpático. E nesse sistema de luta e fuga, há uma liberação de vários hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, uma cascata bioquímica no nosso corpo, que leva a alterações fisiológicas com impacto direto nos órgãos, sistemas e na pele também. E a pele, por ser um órgão muito sensorial, é um dos primeiros a manifestar os sintomas. E ela não esconde nada, ela geralmente sinaliza que algo está errado. Ela funciona como se fosse um esgoto do nosso corpo. E eu gosto muito de falar também, esses dias eu atendendo uma paciente, quando eu estava conversando com ela sobre o meu trabalho, sobre essa proposta dessa abordagem integrativa, ela disse assim para mim, doutora, a profundidade é a pele. E tem uma frase de um antigo filósofo, é um filósofo francês, ele era poeta também, Paul Valéry, o nome dele, que ele diz, o mais profundo é a pele. E a pele, ela funciona como se fosse um envelope para as nossas emoções. Olha que interessante, né? Então a gente tem que agradecer quando o nosso corpo sinaliza através da pele ou de outros órgãos, mas a pele geralmente é a porta de entrada, que algo não vai bem. E é bem assim. Ou seja, o corpo não sabe fingir. É isso aí. Bom, e mesmo sem a pessoa se sentir ansiosa, a pele pode mostrar que algo não vai bem? Eliane, sim, e isso é bem comum, sabe, que no consultório, assim, quando o paciente chega e na anamnese eu vou perguntando para a pessoa, e em muitos casos não é assim, um nem dois, alguns dizem, não estou me sentindo ansioso ou ansiosa, não estou passando por nenhum momento estressante, não me sinto ansioso, não me sinto ansiosa. Porém, o que acontece? Eles vão somatizando
no corpo, na verdade, através da pele, as emoções não processadas. Porque assim, Eliane, nós vivemos numa cultura em que nós não fomos educados a olhar para as nossas emoções. E isso é um impacto muito negativo para o ser humano que não se dedica, de uma certa maneira, ao autoconhecimento. E acaba, muitas vezes, projetando no externo aquela situação problemática. E isso já é uma realidade. Aprendemos desde pequenos a esconder as emoções, a jogar para debaixo do tapete. Reprimir. Pagamos o preço hoje, não é? Pagamos o preço. Um preço muito alto. Bom, e porque em muitos casos, então, a pele melhora e o problema depois volta? Olha, por que a pele melhora e o problema depois volta? Porque ele não foi resolvido, só foi apenas mascarado com o uso de medicamentos que melhoram, aliviam os sintomas, mas não vão na causa raiz da situação, daquela condição né, do adoecimento do paciente. E eu quero ressaltar aqui para todos que eu não sou contra medicamentos, pelo contrário, quando é preciso, e ainda mais se a gente está falando de ansiedade, né? Quando é preciso, a gente tem que receitar. O paciente, né, tendo crise de ansiedade, com sintomas, como eu falei, a ansiedade ela se manifesta com sintomas no corpo, às vezes até uma taquicardia, né? Aumento de pressão arterial, tontura, enjoos, não é só na pele, né? A pele é o foco aqui pela minha área, mas né, tantas outras condições que também se manifestam com ansiedade, e o paciente, às vezes, inclusive, acha que está infartando, dor no peito, sufocamento, taquicardia, ou tendo uma arritmia, vai para um pronto-socorro, para um pronto-atendimento, e às vezes não é uma simples ansiedade, porque o mal-estar é grande, e aí é necessário o ansiolítico, ou uma crise, né, alérgica, como uma urticária, por exemplo, tem que receitar um antialérgico ali. Mas a gente já sabe que tudo é uma questão de bom senso. O medicamento, ele tem a sua ação, mas ele tem também o seu limite. Ele tem até onde ele chega, né? É isso aí. Doutora, eu já atendi vários casos assim, com clientes que relataram exatamente o que você colocou aqui. Doutora, e o que costuma estar por trás dessa sensação de... Percebo muitos clientes que dizem isso, já fiz tudo certo, só que não resolve. Olha, Eliane, assim, eu vou ser bem franca, tá? É a crença de que algo externo vai resolver o problema. E assim, ó, eu estou cansada de atender. Olha, hoje no consultório é cada vez mais comum as pessoas chegarem lá se queixando que já usaram de tudo, porque hoje em dia é muito fácil pelo acesso que se tem à informação, não é como antigamente, né? Hoje em dia Google. Então, as pessoas, quando vão para consulta, eles já tomaram de tudo. O paciente já tomou antialérgico, já tomou corticoide, já tomou antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico, de tudo. E se sentindo frustrados, cansados por já terem feito de tudo, mas sem resolver o problema, né? Sem resolver aquela condição que está levando o paciente à consulta. Então, eu tenho que realmente, aí sim, sentar com o paciente, conversar, explicar que é necessário uma mudança no estilo de vida, que tem que mudar o comportamento, começar a ter uma alimentação adequada e geneticamente compatível, começar a fazer atividade física se não faz, com regularidade, né? Olhar para as emoções, ter também hábitos de autocuidado, fazer gerenciamento do estresse. É um conjunto de coisas, não é uma coisa só, é multifatorial. E, então, esse olhar, essa consciência, essa abertura, né, de informações, de conhecimento, que faz o paciente compreender que também ele tem que se responsabilizar com mudanças de atitude, mesmo que sejam passadas essas informações, porque muitos não sabem. Muitos acreditam ainda que o remédio, claro, ele vai aliviar o sintoma, mas muitos já chegam vendo que não é o suficiente. E, a maioria dos casos, polimedicados. Doutora, em que momento tratar só a pele deixa de ser suficiente? Assim, Eliane, eu acredito que uma coisa muito importante é quando a pessoa ela entende que ela não é só a pele. Nós não somos só
corpo, né, separado das nossas emoções, da nossa mente, da nossa história de vida, da nossa rotina. Todos, né, temos, né, um conjunto de coisas aí que estão interligadas. A pele está, inclusive, interligada com os outros órgãos, principalmente com o sistema nervoso e com o intestino, que reflete diretamente na pele. Então, não adianta só ficar apagando incêndio, sendo um bombeiro, se tu não fores na causa raiz daquela condição. Vai voltar, o fogo vai voltar. Esse é o ponto, você falou algo crucial. Esse é o ponto que faz toda a diferença. Somos seres integrados, não é? Bom, e quando o cuidado emocional entra, o que costuma mudar no tratamento? O paciente começa a ficar mais presente com os sinais que o corpo começa a manifestar, ele começa a se auto-observar, a sentir a melhora, tanto na pele como nas emoções, a ansiedade melhora, a pele melhora e tudo começa a entrar em harmonia. Aí o corpo começa a responder, simples assim, não é? Realizando tudo. E para quem viu isso hoje, para quem está aqui, qual seria o primeiro passo mais importante? Olha, eu vou dizer para vocês, avaliem se tudo que a gente falou aqui está fazendo sentido, se algo aí dentro de você pede por um olhar mais integrativo, um olhar mais profundo, um olhar mais humano, que vai além de tratar os sintomas, um olhar focado na tua saúde, no teu bem-estar, né? E procure ajuda, procure um profissional que tenha uma abordagem mais ampla e que não fique só tratando sintomas e vá na raiz da tua condição. Porque o que tratamos aqui é um começo e não um ponto final, não é isso? Isso, com certeza, né, Eliane? Vão vir muitas outras lives, a gente vai dar seguimento aí nesse assunto. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Que bom, que assim seja. Doutora, o que fica então dessa nossa conversa é algo crucial, é algo fundamental, porque a ansiedade, ela não é frescura e também não é fraqueza, ela é um sinal de que algo dentro precisa ser visto, precisa ser acolhido, porque quando isso não acontece, porque é o corpo quem vai externalizar todo esse passivo emocional que houve lá atrás. Então, cuidar da pele, cuidar do corpo, cuidar da vida, não é algo separado. São caminhos que acontecem juntos e fazem parte de um mesmo cuidado. Olha, doutora, muito, muito obrigada por somar, por trazer esse olhar que foi tão importante, que agora eu posso, inclusive, com esse olhar integrativo, respaldar, inclusive, o que eu falo para os meus clientes. Muito, muito, muito obrigada por esse momento. Eliane, também. De grande valia. Olha, para mim também muito gratificante. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo e com as pessoas que estão nos assistindo, agradecer pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento tão relevante nos dias de hoje e agradecer também não só pela presença de todos que estão aqui, como dos que nos assistirão, né, na linha do tempo. Desejar aí a todos uma excelente noite, um abraço, um beijo, gratidão. Faço minhas as suas palavras. Também agradeço de coração cada um que eu percebi que está aqui ao vivo, meus seguidores, seus seguidores, e vamos em frente. Certamente virá muita coisa boa por aí, não é? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem bem. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.